plantada pela oportunidade. É difícil isso, né, Maria? Me entrega direitinho. Estava em Salvador até meio-dia. Tinha aquela chuva depois, né? Aquela fogueira lá que mora todo mundo. E perdi a posse, peguei o avião, ar-condicionado. Vim estudando para falar para você. Graças a Deus eu tenho tarefa. Toma. Carga a Natália mesmo você. Você Ivete, ó. Dividimos o mesmo palco. Ela lá do ponto de vista humano e eu cá no apaga-fogo de ponto de vista espiritual. Estou mentindo? Não. Tem testemunhos. Então, é uma alegria estar aqui de volta. Vocês vão tolerar aí a minha pouca voz. Eu treinei o dia inteiro. Muda para não falar muito e desperdiçar. Quando eu acordei, eu falei, agora? Então, gente, mas eu perdi a condição de falar já faz 3 dias. E foi fazendo um exercício com o pessoal lá no núcleo Apaga-Fogo. E aí acabei forçando muito, né? Valeu. Que valeu muito e que me aliviou muito. Agora tem que deixar o preço das coisas ser ajustado, né? Mais fácil. Felizmente não estou com dor de garganta, não tem uma questão emocional, né? Tá bem? E foi me oferecido falar para vocês este tema, seguindo aquele que o Anderson falou na semana passada. Vocês já estão vindo nessa compreensão. E para mim, hoje, veio a prisão movimentada. Posso falar desse tema todo apenas através deste tipo. Que é uma prisão. É uma retenção de algo. Algo que continua movimentado. A prisão do Cristo é uma prisão movimentada. Não é uma prisão que paralisa. É uma prisão que movimenta. E a partir daí, eu vou iniciar esse estudo com vocês, seguindo o roteiro exato que o pastorino nos traz, que é a nossa proposta, de fazermos o estudo através, não é, das anotações do pastorino, que são para nós, iniciantes no estudo do Evangelho, as melhores anotações que conseguimos ter organizado na nossa pequena compreensão do grupo de trabalho com o Evangelho. Eu tenho a alegria de dizer para vocês que a partir de março a Magda engrossa o caldo. Então ela vai participar da 1 hora. Passou de ano, né, Magda? Subiu de curso. E ela começa com o texto e está localizada nos 4 evangelhos sobre a prisão de Jesus. E eu vou fazer uma proposta para vocês. Então, logo a gente se abrir do conteúdo do evangelho, eu quero muito convidá-los a ir dando um passo além da compreensão que sempre tivemos sobre esse processo da prisão. A maioria de nós, há 2000 anos, viemos encarnando e reencarnando, passando por formação religiosa, e todos compreendemos o que acontece na Semana Santa. Pelo tanto que isso foi representado para nós, pelas nossas, quando criança, fui muito a procissões, adulto também. A última vez foi em Caxambu, fui passar um período desses lá, e aí eu deparei com a cidade toda enfeitada para a Semana Santa. Fui em todas as procissões. Foi super legal, com a visão que eu tenho hoje. Ou tinha na época, acho que hoje, graças a Deus, caminhou mais um pouquinho. Então essas visões, elas precisam em nós, eu vou convidar vocês a atualizar, a
o processo todo da crucificação, que foi essa a nossa intenção. Atualizar o processo da crucificação cristã, como cristãos, para que a gente compreenda do que ele está falando. Tá bem? Vamos à leitura? Começa para nós, Daniel. Vamos aqui, ó, até lá atrás. Tem muito versículo. Tem os 4 evangelhos. Eu vou ler só uma vez. Tá bom? Marcos, no capítulo 26. Desculpa, Mateus 26, 47 a 56. E ainda falando ele, eis chegou Judas, um dos 12, e com ele grande grupo, com facões e paus, vindo dos principais sacerdotes e anciãos do povo. O que o entregaria dera a eles um sinal dizendo: quem o beijar é ele, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus, disse: Salve, mestre, e o beijou. E Jesus lhe disse: Amigo, vieste para isso? Então, aproximando-se eles, puseram as mãos sobre Jesus e o prenderam. E eis um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, tirou o seu facão, feriu o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Só um instantinho. Lê de novo. Tatiana. E Jesus lhe disse: Amigo, vieste para isso? Então, aproximando-se Não eles, estou perguntando, tá? amigo, vieste para isso? Amigo, vieste para isso. Não tem interrogação. Tá bem? Podemos ir adiante? Faltou um. Não. Então disse-lhe Jesus: põe teu facão no lugar dele, pois todos os que pegam o facão morrerão pelo facão. Ou pensas que não posso chamar meu Pai, que me porá à disposição, agora mais de 12 legiões de mensageiros? Como, pois, se cumprirão as Escrituras que dizem dever acontecer assim? Naquela hora disse Jesus ao mundo: como sobre um solteador saístes com facões e paus para prender-me? Cada dia eu me sentava no templo ensinando e não me agarrastes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Deixando então todos os discípulos fugiram. E logo ainda falando ele, achegou-se Judas, um dos 12, e com ele um grupo com falcões e paus, vindo dos sacerdotes principais, dos escribas e dos anciões. Deu-lhes o que entregaria uma senha, dizendo: quem o beijar é ele, prendei-o e levai-o com cuidado. E logo chegando disse-lhe: amigo, e o beijou. E puseram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos presentes, tirando o facão, golpeou o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. E respondendo, Jesus disse-lhes: como sobre o salteador saíste com facões e paus para prender-me? Cada dia eu estava convosco, ensinando no templo, e não me agarrastes, mas para que se cumpram as Escrituras. E deixando, todos fugiram. E certo jovem, cego, envolvido num lençol sobre o nu, e o agarrava. Mas ele, tendo largado o lençol, fugiu nu. Falando ele ainda, eis um grupo, e um dos 12, o chamando Judas, vinham à frente e chegou a Jesus para beijá-lo. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Vendo, porém, os que estavam em redor dele, o que ia ocorrer, disseram: Senhor, ferimos com o facão?
E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha direita. Respondendo, porém, Jesus disse: deixa até isso. E tendo tocado a orelha, curou-o. Disse Jesus aos que vieram a ele, principais sacerdotes e oficiais do templo e ancião, como sobre um salteador saíste com facções e paus, fações. Estou pedindo uma coisa. Desculpa. Cada dia, estando eu convosco no templo, não puseste a mão sobre mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Vamos prestar atenção no que João traz para nós, já que destes outros era o único presente. Judas, que o entregaria, também conhecia o lugar, porque muitas vezes ali Jesus se reunira com seus discípulos. Não consigo, deixa eu ver. Então, tendo Judas recebido dos principais sacerdotes a escolta dos fariseus aos servos, chegou ali com fachos, achotes e paus. Sabendo, pois, Jesus tudo o que lhe aconteceria, aproximando-se, disse-lhes: quem procurais? Respondendo-lhe Jesus, o Nazareno, disse-lhe: sou eu. Também estava com eles Judas, que eu me entregara. Respondendo, porém, Jesus disse: deixa até isso. E tendo tocado a orelha, curou. E disse Jesus aos que vieram a ele, principais sacerdotes e oficiais do templo e anciãos: como sobre um salteador saístes com facões e paus. Voltou isso lá. Desculpa. Quando, porém, começa lá de novo. Então, quem leu? Eliane. O que é? João está certinho, né? Agora é o 6 do João. Eu sei. Você, Helena? Lê para mim, Natália, que você foi ler. Quando? Eu não, Senhor. Quando, porém, lhes disse: sou eu, afastaram-se para trás e caíram no chão. De novo, então, Jesus perguntou: quem procurais? Eles disseram: Jesus, o Nazareno. Respondeu Jesus: disse-vos que sou eu. Se então me procurais, deixai estes irem. Para que se cumprisse a palavra que dissera: os que me destes não perdi nenhum deles. Então, tendo Simão Pedro um facão, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha direita. Malco era o nome do servo. Disse então Jesus a Pedro: põe o facão na bainha, a taça que me deu o Pai, não a beberei. Então a escolta e o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o algemaram. Todo mundo conhece essa história, bem historiada por nós, né, Pedro? Todo mundo sabia que era Malco. Eu falei semana passada. O Anderson perguntou. Vamos observar como é que o pastorino coloca para nós. Lê para mim, Natália, para economizar. O episódio narrado pelos 4 evangelistas retrata a movimentação da ocorrência, salientando cada um os pormenores que mais feriram sua atenção, gravando-se na memória deles mesmos ou dos informantes, no caso de Lucas. Daí a desordem aparente das 4 narrativas. Bem sabido que as testemunhas, mesmo oculares, sempre contam os fatos com divergências. Lendo, todavia, cuidadosa e atentamente, podemos chegar a reconstruir a sequência da ação, com a seguinte ordem provável dos acontecimentos daquela noite. É isso que nos atenta e nos encanta na compreensão do pastorismo. Logo ele percebeu que essas narrativas são divergentes às
vezes. Porque cada um dos discípulos vê de uma forma. Isso é muito natural, né? Se cada um de nós relatar sequer uma experiência mínima, como já fizemos essa experiência aqui, cada um vai ter uma forma e um olhar para aquilo. Os evangelistas também são assim. E nós sabemos que Lucas e Marcos não conviveram com Jesus. Então foi repassada a história para eles. Quem conta um conto aumenta com qualidade humana e não espiritual. Quando a espiritualidade nos relata, ela relata aquilo que nós podemos receber. Não é? Com fidelidade. Quando nós relatamos aquilo que podemos perceber com os nossos sentidos acanhados na matéria. Faz sentido para vocês? Então, ele passa aqui a nos dar uma sequência. A chegada do grupo com Judas alguns passos à frente. Natural, não é? Seria aquele que faria o beijo e a saudação, que era o combinado lá com os judeus. A resposta de Jesus, a pergunta dos discípulos se devem reagir, a resposta de Jesus, não é? Ele responde, a reação intempestiva de Pedro, levanta o facão, o impulso, a resposta emocional, impulsiva, que muitos de nós ainda guardamos, não é mesmo? Temos um Pedro ainda, a cura da orelha, e aí Jesus repõe a orelha, não se sabe se ela caiu, outros relatam que caiu, outros falam que ficou de pendurado, que ele se esquivou, cortou, juntou, colou de novo, até que curou. Jesus aproxima do grupo e pergunta: quem procuram? Essa é um adiantamento espiritual, porque ele também se coloca diante de seus discípulos e pergunta a quem procuram. E diz: sou eu. Entrega a denúncia. Responde: não há nenhuma. Será que sou eu? Será que é a mim? Por que será que estão me procurando, como nós fazemos normalmente? Né? Chega uma pessoa e diz que é um oficial de justiça. Né? Vão me perguntar alguma coisa que eu não sei. A Lena olhou para mim, será que ela vai falar alguma coisa e eu não sei responder? Não é assim? Então, a resposta de Jesus é diferenciada da nossa. É aquela que se apresenta. Ao responder, sofre impacto. A hora que ele diz: sou eu, derruba até alguns que estavam ali. Causa um tumulto. Tanto é que Jesus espera, segundo o pastor Nino, que aquilo se acalme, pergunta de novo. E eles se assustam. Já imaginaram alguém correndo atrás de você e você, ao invés de se esconder, você se aproxima? A pessoa já entra na intimidação. Não é verdade? Humana. Nova pergunta de Jesus. A recomendação de não tocar nos discípulos. Porque quem era o responsável por aquele grupo? Assim como o outro era responsável pelo outro grupo. Não é isso? Então ele também protege os discípulos, assumindo ele próprio toda a responsabilidade daquele processo. A censura ao grupo de vir à noite e às escondidas, aí. Vocês me viram de dia no templo, pregando, sentado, conversando livremente, e não puseram a mão em mim, mas vêm às escondidas à noite. Parece a história do Nicodemos, não parece? Não podendo nós nos apresentar tal qual somos, na claridade da vida, fazemos isso à noite, às escondidas, no escuro de nós mesmos. Fuga dos discípulos. Ah, é? Ele sumiu? Então, se o Rodrigo achou que era com ele,
tchau, não preciso ficar por aqui. Estávamos juntos antes. Prisão de Jesus. Prisão movimentada. Ela há de movimentar em nós todo o processo de entrega. Fuga do jovem que ali ficava. Essa história, quase nenhum de nós lembra dela nos aprendizados evangélicos. Vocês tinham notícia de que havia um jovem que viu isso acontecer? Pois é, e ela está narrada em João. Alguns dizem, o pastor Lino comenta isso, que poderia ser o próprio João, que era um jovem, quando dessa passagem, 15, 16 anos. Para os judeus, jovem é só até essa idade. Depois é adulto. Não é isso, não? Bar Nicodemos, bar. Jovem Nicodemos, né? Então, o pastorino inicia esse processo avaliando essas condições do texto. Ele comenta que não eram soldados romanos, está claro que não, porque romano usava que tipo de recurso? Pau e facão? Espada. Espada. Já era uma atitude mais organizada. Não é verdade? Esses que vão ao encontro dele, não. Então, depois ele fala, justamente por ser escuro, Jesus encontrava ali no escuro. Era o lugar onde ele se reunia para as preces. Um escuro diferenciado. Quando você permanece entra para dentro do seu escuro com a luz que você trouxe do seu dia. E quando você entra para o seu escuro, e ali permanece, é diferente, né? Quando eu entro para o escuro, levando a luz que eu absorvi, eu estou bem. Quando eu entro para o escuro, junto com o meu escuro, eu estou apavorado. Não é isso? Então estava ele lá, junto aos discípulos, e eles o visitaram buscando o escuro dessa situação. Nós podemos ler diferenciadamente assim, trazer outra compreensão para nós. O grupo é enviado pelo templo, não foi assim? Esse primeiro grupo negociou lá com os judeus, os sacerdotes do templo. Esse compete conosco, diz coisas que nós não sustentamos, que nós não aprendemos ainda. É um revolucionário, então vamos prendê-lo. Não foi esse o objetivo, mais ou menos? Por beijo respeitoso na face, isso quer dizer que Judas era amigo. Hoje, há uma tendência enorme em trazer de volta a compreensão original desse processo, visto que nós sabemos que em muito o Evangelho nos foi alterado, adulterado, permanecendo apenas a essência que o próprio Cristo disse que não deixaria de existir. Não porque ele escreveu isso, mas que ele sabia que cada um que é daqueles que estariam vivenciando aquilo, levaria consigo a própria história. E a passaria para outros de acordo com o que entendeu. Não é assim com vocês hoje? Vocês estão aqui agora, têm contato com essa compreensão, vão passá-la para os que estiverem em contato com vocês do jeito que vocês absorveram, sem dúvida. E cada um aqui vai absorver uma parte disso e uma essência disso. Às vezes nós somos tão desvirtuosos que optamos por deixar a essência e falar da nossa única compreensão. Ele falou isso, mas e traz a minha. Eu também faço isso, na busca de melhorar a minha própria compreensão. Não é verdade? Então, cada um de nós vai fazer esse mesmo papel, ou esse mesmo processo que foi e que aconteceu aqui. Então, hoje, há uma tendência de compreender que Judas, como diz o pastor Lino, sabia
ou não deste processo, porque, segundo ele, era um combinado kármico. Judas necessitava, e Denise falou sobre isso hoje, achei legal, necessitava dessa experiência que ele viveu. E não suportando a resposta e a crítica que ele próprio se faz, é que ele se enforca. Não é isso? Sustentado pelo tarô, cujo enforcado é aquele que também abre a consciência, só que invertido. E aí, esse processo se dá, que é de abrir mão daquilo que havia compreendido antes. Isso acontece conosco? Compreendo uma coisa que fere tanto a minha compreensão atual que me confunde. E muitas vezes eu abro mão daquilo que veio novo para mim e fico com o velho. Porque eu ainda não consigo dar o passo que preciso para que aquela compreensão possa passar por mim. Isso é natural em nós. Não podemos nem crucificar-nos por causa disso. Porque nossa natureza é natureza. Tem toda uma história. E nós precisamos ir nos vendo como espíritos. Espírito tem condição kármica nessa vida. Não somos limpos de coração. Nós trazemos toda uma história. Não é verdade? Eu sempre falo para vocês que no processo da constelação, e eu usei isso na cerimônia que preparamos para o casamento com a Andréia, quando vamos nos casar, eu digo, Rodrigo, eu te aceito com toda a sua história, com todo o seu passado. Recebo todos os seus familiares agora como meus, porque eu entro neste sistema. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Vocês estão aqui olhando para mim com toda a minha história, com tudo que eu recebo dos meus antepassados, com tudo que verdadeiramente sou. Não é só a capacidade de hoje, os recursos de hoje, muitas vezes inibidos, como a Denise colocou. Vem com uma inteligência e usa pouco disso, vem com uma habilidade e não usa aquilo, não é verdade? Então, ele fala disso também, que nós, Judas, se apresenta ao Cristo com toda a sua história, assim como Pilatos, que ele, por ele mesmo, não crucificaria Jesus. Não é verdade? Mas o processo kármico o colocou numa posição de hierárquica. E ele então levou para o povo escolheu. A voz do povo foi a voz de Deus. Porque era um conjunto kármico para todos que participaram daquilo. Não tinha nada errado. Quem gritou crucifique-o? Alguém aqui estava lá? Quem gritou crucifique-o? Não é? Continua muitas vezes gritando crucifique-o, porque ainda não se dispôs a reconhecer o Cristo como seu próprio guia espiritual. Continuamos em busca do guia físico, material, humano, que muitas vezes é mamon, ou o dinheiro, ou a matéria. Posso fazer uma pergunta? O que você está me explicando, eu estou tentando entender, me é conveniente, o que não me é conveniente em outra, me é conveniente ouvir agora aqui, porque eu poderia estar lá, me é conveniente ouvir essa explicação que eu não entendi lá atrás, há 2000 anos atrás. Certamente. Ou até na semana passada. Ou até na reencarnação passada. Me era conveniente. Não, não dava. Quando
quando nós utilizamos muito do nosso potencial, usamos, segundo os estudiosos da neurologia, 8%, embora a capacidade seja quase 10%, mas usando muito, usa 8%. Nessa capacidade que nós estamos tendo, que nós usamos normalmente, se eu disser para vocês que o meu corpo se aglutina em matéria por conta de uma energia de alta vibração, vocês vão falar, é doida. Tchalena é doida. Lembrou da Luísa de coruja. Ela tem uma menininha. Todo mundo é bom lá no apaga-fogo. Eu sou doida de pé. Mas doida por quê? Por que ela chama de doida? Tudo que eu faço, eu sou doida de pé. Não, sabe? Quando a Lula está trabalhando, ela fala assim, quem é? A gente fala assim, um rodão. Aí depois eu vou. Quem é? Irmão diz, Tchalena é doida. Eu não sou longe, você não é Então, vamos voltar ao nosso raciocínio. Nessas condições menores, a grande maioria das vezes não me é possível absorver essa compreensão. Eu vou lutar com ela. Paulo, vou lá no Ismael, mas eu não tenho nada disso. Não é assim que eu vejo. E fico com a minha compreensão. Vocês vão poder ler isso no pastorinho, que ele fala isso também. Não dá para entrar. Então, eu não posso ficar diante daquele aprendizado. Mas a nossa proposta é fazer uma abertura. Não é? Então, certamente, se aquilo não entrou, ou a quantidade que entrou, foi possível para mim. A experiência foi oferecida. Eu absorvi tudo que pude. E Judas, na compreensão do pastorino, ele sabia, karmicamente, o espírito, a alma, sabia o que iria viver. Então, naquele trechozinho que eu pedi a Tatiana para repetir, não há uma pergunta, há uma afirmação. Não é isso? Aqui vieste. Veio exatamente para aquela proposta. E Jesus lê a proposta do Espírito. O humano se confundiu. Isso é muito comum entre nós. Mas o Espírito não, cumpriu. E se atormentou. Não é verdade? Isso acontece conosco. Mediunicamente, a intuição vem e diz para você algo, o Espírito atormenta. Meu Deus, como é que eu vou passar isso para fulano? Está tão claro aqui para mim, eu vou dizer para ela. Isso aconteceu conosco. Não é verdade? Como? Quando nós estamos mais tranquilos, eu compreendo. Não sou eu que falo, mas é o Espírito que fala através de mim. Eu sou mais fiel com aquilo que eu estou ouvindo e não com aquilo que eu estou sentindo. A fidelidade na comunicação de mim. Não é verdade? Eu sei o que eu estou sentindo, mas eu posso não transmitir o que eu estou sentindo e sim o que eu estou ouvindo. É mais fiel. Não é assim? Podemos dizer? Eu ouvi dizer para a Magda, olha, se sua mamãe desencarna, você vá ao apaga-fogo. Eu não posso dizer isso para ela. Ela vai falar que eu estou falando que a mãe dela vai morrer. Isso é o julgamento de quem? Humano, meu, todinho meu. Não é verdade? Então, lutei comigo para ser fiel à instrução. E passei a instrução para ela. O que você vai fazer com ela? É do seu coração. Provavelmente isso acionou uma série de outras questões no coração dela. E no meu, de entender, meu sentimento é um, e a minha atitude de transmissão seria a mais fiel. Quando posso fazer essa escolha, porque muitas vezes a emoção toma conta e eu não vou dizer. Não é verdade, Fátima? Mas nós, como canais, apenas canais, se eu vou canalizar uma instrução, se Judas entendesse que ele estava ali apenas canalizando um processo, ele não sofreria.
Se nós compreendêssemos que o nosso corpo, a nossa entidade, ego e personalidade, apenas poderia estar canalizando o nosso espírito, o sofrimento seria muito menor. Não é verdade? Corpo, mente, emoção, ego, personalidade, veículos de comunicação da alma. O que esses veículos fazem afetam a alma. Não é verdade? Mas não são a alma. A alma é completamente independente. Então, observar esse processo para nós hoje é compreender que Judas veio com o recurso espiritual de fazer o processo mediando o Cristo ou Jesus, porque era mais Jesus do que o Cristo, aos judeus. Essa era a missão kármica de Judas, e ele a cumpre dignamente, embora tamanha perturbação humana, porque no humano ele viveu a emoção daquilo dar errado. Deu errado. Ele também sofreu porque deu errado. Ele achou que o Cristo, que aquela questão fosse realçar o Cristo e não cumprir com o mandato de Deus. Se eu disser para alguém aqui, olha, você vai desencarnar amanhã, vou morrer por causa disso, porque o sujeito vai que desencarna, mas ele teve 12 horas, sei lá, para pensar nessa possibilidade e estar melhor. E isso raramente eu vou contar. Eu vou ficar com o peso de que aquilo vai acontecer. Eu já vi falando que o objetivo de Judas era que Jesus, sendo preso, a população se revoltasse e desse um golpe de Estado. Esse seria o objetivo humano. Sim, mas a cabeça dele, o objetivo dele era isso. O objetivo do ego, da personalidade, isso para nós já precisa ficar mais claro. Para todos nós que somos tocados pelo Evangelho. O que é um recurso humano e o que é uma verdade de meu próprio espírito, uma necessidade do meu espírito. Se eu estou vivendo uma dor e aquilo é necessidade de meu espírito, a personalidade, o ego, estaria a serviço da alma e não na briga com aquele recurso, com aquela necessidade que é do espírito. É mais ou menos assim como eu apelo às vezes. Vamos parar de pensar que nós somos humanos, que o humano é só uma vestimenta. Começamos a pensar, eu sou espírito. Se eu quero me purificar, o que vai acontecer comigo? Essas questões que eu trago vão ser a necessidade de melhoria da alma, sem dúvida, aprendizado da alma. Agora, o que se passa na minha vida em torno de mim, isso é um processo que, se eu começar a brigar com ele, a enfrentá-lo, a debater com ele, eu vou passar 1, 2, 20, 30, 40 encarnações tentando mudar aquilo. Toda vez eu venho, caso com o Rodrigo, no meio do caminho, desisto. Aí na outra, bom, você desistiu, falta um pedaço, bom, estou eu aqui agarrada com ele de novo. Olho para ele, acho uma maravilha. Meses depois, estamos nós engalfinhados. Aí separa. Aí vem outra vez. Tudo nós fazemos assim. Vem eu com a missão de fazer um trabalho, com um compromisso kármico, de desenvolver uma tarefa. Aí não, carnaval, Ouro Preto, não é não? Salvador, desviando. O Espírito usou uma expressão lá no Apaga Fogo, fantástica. Eu tenho verdadeiro amor pelo Pai Tomé, pela simplicidade das colocações que ele faz. É verdade? E ele diz, não, seu papai fez uma curva no destino. Ó, não é?
Olha o que aconteceu. Seu papai fez uma curva no destino. Simplificou. Disse tudo. Está aqui o caminho. Fez uma curva. Quantas curvas nós fizemos? Quantas nós queremos fazer? Quer fazer mais? Quer fazer não? Eu gostaria de nem ter volante mais. E o volante segue a minha vontade, não a do Cristo. Não é verdade? Eu gostaria de não ter volante, simbolicamente, né? E seguir o rumo da vida conforme o Cristo define para nós, mas isso é um processo de entrega que eu vou fazendo ao longo do tempo. Qualquer coisinha eu mudo. Direito, esquerda, breca, fica aqui mesmo, que aqui é que está bom. Não é isso? Não caminha, não vai adiante. Então, Judas recebe uma missão para que tudo em nós se tornasse movimento. Tudo. Se eu tenho uma prisão, essa prisão precisa ser movimento. Se eu tenho uma prisão, gente, eu já venho prisioneira. Meu corpo está, minha alma, meu espírito está preso nesse corpo. Lindo, macio, mas é prisão. Não é verdade? Preso. Quando eu quero me soltar, vocês lembram que eu fiz o salto? Vai tudo. Eu quero sair desse corpo, mas eu faço um movimento, vai junto. Arrasto tudo isso. Então, arrasto todos os meus registros. Kármicos. Registros que eu produzi para mim mesma. Vocês não são culpados, embora eu quisesse responsabilizá-los por isso, embora eu queira dizer que o culpado de eu e o Rodrigo não dar certo à toa que eu confundo o nome dos dois. Situações kármicas. Por que essa prisão no kármico? Porque eu mesma produzi para mim. E Jesus, emissário de Deus, Filho, eu e o Pai somos um, traz para nós exatamente compreensões desta natureza, nos auxiliando, passou pela terra para exemplificar o que acontece conosco quando fazemos as curvas. Quando o nosso destino espiritual é trabalhar a prisão. Eu estou presa nisso, preciso de um movimento. Vocês não vão esquecer isso nunca mais. Tomara. É o meu desejo. Eu estou presa numa questão, lembra, ela é kármica. Kármica. É possível, como Judas, que você não se lembre de quando você produziu essa prisão. Lembra, Luciana? Mas se sente presa? É possível você dar algum passo da prisão em que está? Pergunta para todo mundo, não é só para a Luciana. Se sente presa em alguma coisa? É possível dar algum passo? Se não for, movimente no espaço que você tem, mesmo que seja um 2x2. Um espaço pequenininho, feito são as nossas prisões físicas. Movimente. Você tem mente, você tem inteligência, razão, você tem coração. Movimente no espaço em que você está aprisionado. É essa a nossa proposta. E o pastorino vai caminhar conosco. Queria muito que vocês lessem o texto. Se coloca no Gmail do grupo para mim depois. Para que ficasse disponível, quem não tiver acesso à internet, outro dia eu trouxe para o Aguinaldo, tem um CDzinho, os estudos do pastorino, é só colocar no computador e ver na tela.
quem não tem na memória, né, igual eu, que não sabe muito acessar muita coisa, mas está disponível na internet. Copia, salva no computador, e vocês vão acompanhando esse processo, lendo, entrando em contato com as ideias e produzindo as suas. O estudo do Evangelho só se faz dentro de mim. Não adianta muito chegar aqui e falar muita coisa. Ele precisa acontecer dentro de nós. Então, eu posso resumir todo esse estudo direcionado. O pastor Lino é detalhista. Ele explica as traduções das mudanças para nós. Mas eu posso dizer, como eu disse lá no princípio do estudo, que o título dele resolveria a nossa questão. Prisão movimentada. Pergunta Jesus, a que vieste? Não é? O que vocês vieram fazer aqui hoje? Plena, como diz o Renato para mim, plena quarta-feira de cinza, todo mundo bonitinho, arrumadinho, feliz da vida por estar vindo ouvir um discurso sobre o Evangelho, uma troca de ideias. Viemos fazer o quê? Essa pergunta é íntima. Essas questões que nós abrimos, só abrimos, né, Rodrigo? A gente não tem resposta para as questões que Jesus nos traz. Eu tenho a minha. E convido vocês a procurarem a de vocês. Observem. Qual que é o ensinamento milenar intitulado prisão movimentada? O que eu posso fazer com isso? Eu me entrego, beijo, denunciando, acusando. Olha, eu uso o recurso mais saudável que tenho em mim, que é a afetividade, para acusar, denunciar, entregar, achar que com isso eu vou alcançar aquilo que eu entendo que vai acontecer. Isso tudo, Judas manifesta a condição humana. Porque no seu íntimo, sabia ele que Jesus o receberia naturalmente como recebeu. E que mais tarde teríamos condições de perceber que Judas, por essa pouca compreensão, pela inconsciência do seu aspecto espiritual, reencarnaria. E, como nós, passaria algumas reencarnações nesse ajuste. Ainda prisioneiro de quem? De si mesmo. Eu estou presa. Questões mínimas do nosso dia a dia. Se eu não usar de minha compreensão espiritual, jamais sairei da prisão. Jamais. Isso é lei. Lei de evolução. Você coloca a importância da movimentação, coloca a movimentação de Judas de forma astuta, né? Usando da afetividade, mas sempre com a racionalidade por trás, né? Isso. E aí, na hora que você fala de movimentação, a necessidade de movimentação, eu acho que é legal a gente colocar também que a necessidade de uma movimentação que ela é supra-racional, ela vai além do racional. Ela é lei. É lei. É lei, não há nada que não mude nesse nosso estado de ser. Inclusive nós. Tudo transmuta, tudo muda, tudo é movimento. Tudo é movimento. Então, vamos pensar assim. Judas queria um rei espiritual ou físico? Físico. Eu nomeio Cristo meu rei interno. E a ele reverencio eu e o Cristo. E se tiver mais um, nós. O Cristo interno, que o pastor Nino tanto fala. Mas se eu quiser um Cristo rei dos judeus, além de segregação, porque é rei só para os judeus, não é verdade? Eu vou querer um rei humano a ser coroado, a ter posto, como diz a Denise, né, a essa equivocada autoridade
que exercemos uns sobre os outros equivocada autoridade. Porque que autoridade tenho eu sobre vocês? Mesmo que essa fosse me dada por títulos que vocês me concedessem. Vocês me elegem presidenta da República. Que autoridade eu tenho sobre vocês? Nenhuma. Tanto é que não tem mesmo, né? Nós não recebemos como autoridade. Mas, se eu compreendesse